Alô, Cabo Frio, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, que alegria a gente estar junto, né? É o primeiro programa aqui no estúdio nesse ano de 2019, já tivemos aí matérias externas, interrompendo um pouquinho esse período meu de recesso, da produção do programa, de parte da nossa equipe técnica, mas no estúdio a gente retoma, né, o trabalho e abre nesse ano de 2019 com essa edição de hoje, nesse dia 10, nessa quinta-feira, para a nossa imensa alegria, né? Poder estar ao teu lado é um grande presente de Deus que todos nós recebemos e louvamos a Deus todo dia por isso, né? É muito bom poder fazer o que a gente ama e ter em você que me assiste, em você que me acompanha, aqui em toda a cidade, cobrimos toda a cidade de Cabo Frio e também chegamos pela internet, através do aplicativo, do site, das redes sociais aos demais municípios da região, né? E ter você aí ao nosso lado é uma dádiva, é um presente que a gente agradece todo dia a Deus por receber e a gente tem, né, a dimensão exata da responsabilidade que isso representa, né? Essa audiência enorme, a participação enorme da nossa população nos temas, nos debates, nas conversas, né? Isso traz para nós uma responsabilidade cada vez maior e que a gente quer cada vez mais assumir, né? Ao teu lado, cada vez mais assumir essa responsabilidade de ser uma das vozes da população aqui nessa nossa cidade, aqui nessa nossa região. O ano está só começando, o ano já começou, né? Eu sempre digo isso no início do ano, não entra naquela história que querem te convencer de que o ano só começa depois do carnaval, não. O ano já começou dia 1º de janeiro, né? As coisas já estão acontecendo e é importante que você tenha a atitude, tenha os focos, tenha as metas estabelecidas e busque, né, a realização dos teus projetos e dos teus sonhos. A gente só realiza quando sonha, mas a gente também só consegue sonhar quando o encaminhamento desses projetos vem acontecendo. E nós temos muitos sonhos para esse ano, muitos projetos para esse ano. Já anunciei isso, a partir de março a gente vai estar, pelo menos uma vez a cada 15 dias, numa das praças da cidade, levando esse programa ao vivo. Será sempre às sextas-feiras. Nosso plano, nossa ideia é fazer isso a cada semana. Nesse primeiro momento talvez não seja possível, né? Mas a gente vai ajustando as coisas para que essa realidade aconteça, para que uma vez por semana esse programa esteja numa comunidade dessa cidade, né? Passando por Praia do Siqueira, Guarani, São Cristóvão, Caiçara, Parque Burle, o Centro, a Vila Nova, a Passagem, o Jacaré, a Gamboa, o Perol, o Cajueiro, onde a gente tem uma enorme audiência, né, com o sinal da Costa do Sol, chegando ao Jardim Esperança, nas áreas do Grande Jardim Esperança, desde o Tangará até aqui a Vila do Ar, né, Monte Alegre, enfim, passar por todas as praças do 2º Distrito para ouvir a população, mas não só para ouvir a população, a ideia não é fazer um programa lá de cobranças, não é fazer um programa de, né, só da busca de soluções para os problemas daquela comunidade, não. É levar alegria, levar prestação de serviço, levar os músicos da nossa cidade, levar os artistas da nossa cidade, da dança, do teatro, da música, né, para levar alegria para aquela comunidade numa sexta-feira de manhã e para que a gente faça ali uma grande festa a cada semana ou a cada 15 dias numa das comunidades de Cabo Frio. É um projeto que a gente vai colocar em prática logo depois do carnaval, ali no iniciozinho da segunda quinzena de março, e a partir daí a gente vai percorrer a cidade inteira com esse projeto o ano todo e quem sabe, né, até avançar fronteiras, Arraial, Búzios, São Pedro, né? A gente está numa expansão aí do nosso sinal, das nossas transmissões, não só pela internet, mas também pela televisão, e aí vai ser muito bom, né, poder ter esse contato com a nossa comunidade. É uma das novidades, entre tantas outras, que aqui a produção do programa Sidney Marinho está preparando para você. E na programação, a gente já está aí com o Dr. Rafael Almenara, com o Transformando Você em um Avião, né? Tá muito legal o programa. O Carlão estreia segunda-feira que vem com o Raízes, a partir das 4 horas da tarde. Tem a chegada da Kátia Cristina, né, Invista em Você. Ela vai estrear no dia 7 de fevereiro aqui na nossa programação. Tenho novidades na área da saúde, né? Eu tenho certeza que você vai gostar muito disso. Tenho novidades na área do entretenimento. Enfim, são várias atrações, são vários companheiros e companheiras que estão chegando ou voltando a fazer parte aqui da nossa grade para nossa imensa alegria. Quero desejar, já desejei isso naquela matéria especial que fiz lá no Hospital Santa Isabel e na Oncosol, com o meu queridíssimo amigo Dr. Marcelo Pereló. Já desejei um ano novo de paz, um ano novo de muitas realizações, mas quero aqui, nesse primeiro programa do estúdio, desejar um ano novo de muito trabalho, né? De muita luta em prol da nossa cidade, seja no campo da política, seja no campo da iniciativa privada, seja com a nossa responsabilidade social, que todos nós possamos trabalhar muito por Cabo Frio, né? Que possamos terminar 2019 melhor do que terminamos 2018 e que assim possa ser, que a gente possa avançar, que a cidade possa crescer, que a cidade possa se organizar, que a cidade possa ter a dimensão exata, né, do potencial maravilhoso que tem e do tanto que a gente joga fora desse potencial, que é incrível e que por
pequenos deslizes, por bobeirinhas, besteirinhas, a gente não consegue aproveitar na essência, né? E fica sempre aquela sensação de que a gente está enxugando gelo, fica sempre aquela sensação de que a gente está trocando a roda do carro, o pneu do carro com o carro em movimento, né? E que a gente sempre não consegue fazer tudo aquilo que a gente deveria fazer, né? Entra temporada, sai temporada e fica aquela sensação, puxa, já discutimos, já debatemos, já conversamos sobre isso e as coisas não conseguem sair daquele ciclo vicioso, né, e se transformar num ciclo virtuoso de coisas boas, de coisas positivas. A sensação que fica é sempre essa, mas fica essa sensação porque nos falta a capacidade e muitas vezes o simples ato de querer trabalhar em prol dessa cidade. Então, se eu posso pedir alguma coisa e desejar alguma coisa nesse primeiro programa do ano, ao vivo aqui no estúdio, é exatamente isso, que cada um possa cumprir o seu papel, que cada um possa desempenhar a sua missão dando o seu melhor. Vamos ganhar todas? Não. Vamos acertar todas? Também não. Mas se cada um fizer o seu melhor, certamente a gente vai olhar para trás e vai perceber, caminhamos, avançamos. Os problemas não são mais os mesmos. Vamos ter sempre problemas novos a resolver. Mas para nós aqui, a cada temporada fica uma sensação de que a gente está de novo, como o cachorro que corre atrás do rabo, procurando resolver os mesmos problemas de sempre. Isso impede que a gente cresça. Lamentavelmente, ainda é assim, mas esperança não falta, né? Porque eu tenho convicção que não é por falta de capacidade que a gente está nisso, não. Às vezes é por falta de uma coragem para agir, às vezes é por falta da iniciativa efetiva para enfrentar os problemas, né? Muitas vezes a gente joga o problema debaixo do tapete e ele fica ali quietinho, mas tem hora que vai avolumando tanto que você não consegue mais passar pelo tapete. Ele vira uma montanha à tua frente. Então a gente precisa resolver pequenos, médios, grandes problemas para que a cidade possa andar. E se eu posso desejar alguma coisa, é exatamente isso que eu desejo. Bom, hoje no programa eu tenho muitas atrações. Dr. Luiz Geraldo, novo presidente da Câmara dos Vereadores de Cabo Frio, já está aqui. A cerimônia de posse foi exatamente no primeiro dia do ano, né? Dr. Luiz Geraldo foi empossado ao lado da sua nova mesa diretora como presidente da Câmara, função que ele já exerceu, como dizem todos, né, e todos os vereadores naquele dia fizeram questão de falar, o professor do Legislativo cabofriense, a Câmara, tenho convicção, está em boas mãos. Vamos conversar sobre os planos, sobre as metas e também um pouco sobre a cidade. O Luiz Geraldo é sempre um bate-papo excelente, porque tem uma visão bastante apurada, bastante consciente das coisas que a cidade precisa resolver. Ainda hoje recebo aqui o maestro Ângelo Budega. Vamos falar de cultura, né? Vamos falar de um momento importante vivido por um dos maiores nomes da música instrumental do Brasil, aqui em Cabo Frio. Daqui a pouco você vai saber o que é. E ainda, no programa de hoje, a gente vai conversar com empresários. Convidei também o secretário de Turismo de Cabo Frio, Radamés Muniz. Ele provavelmente estará aqui comigo, estava ali tentando ajeitar a agenda, para a gente debater um pouco essas questões do verão, né? Vou trazer empresário do Perol, o Carlos Cunha vai estar aqui comigo, vou trazer empresário da praia, o Carlos Júnior vai estar comigo, vou conversar com empresários dos quiosques, vou conversar com o pessoal da Rua dos Biquínis, com o pessoal da passagem, entender um pouco, né, o que está acontecendo, e convidei também o secretário responsável pela ordem pública, o coronel Fábio Carvalho, para que ele também esteja conosco aqui, para a gente entender, né, o tanto de problemas. Não vou mostrar os vídeos, não, né? Eu acho que a gente tem que conversar sobre as coisas, mas esses vídeos todos já viralizaram aí nas redes sociais, em alguns canais, inclusive em nível nacional, briga na praia, agressão na praia, tumulto na praia. Eu não vou mostrar, não, porque eu acho que a gente tem que tentar corrigir, fazer da nossa cidade, né, uma cidade que não seja mais protagonista dessas notícias ruins. Quem vive do turismo precisa ter uma boa imagem. Quem precisa atrair o turista precisa provocar nesse turista que está lá, sei lá onde, mas está em algum lugar, doido para se divertir, a sensação de que aqui experiências positivas podem ser vividas. E a gente não pode jogar contra, né? A gente não pode atirar no próprio pé, mas também não podemos colocar uma venda nos olhos e achar que isso é uma coisa que ninguém vai saber. Não, a gente tem que tocar nisso de forma franca, aberta, consciente, né? Mas buscar a solução desses problemas. Vamos juntos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Mais um ano começando e tenho convicção
peço a Deus, né, que seja um ano de saúde, um ano de muita paz, um ano de muitas realizações e com a dedicação, porque só isso pode levar ao sucesso, né? A gente não tem que pedir êxito, sucesso, não tem que trabalhar, pedir, meu Deus, me dá força para trabalhar, porque o trabalho é o caminho para que tudo corra bem. Deixa eu dar boas-vindas aqui ao meu primeiro convidado, uma alegria receber o novo presidente da Câmara dos Vereadores de Cabo Frio, doutor Luiz Geraldo. Presidente, prazer enorme te receber nesse primeiro programa do ano. Muito bom que você seja meu primeiro entrevistado aqui. Bom dia. Bom saber isso. Bom dia a você, bom dia aos amigos da Rede Litoral. Não sabia desse detalhe, que esse é o seu primeiro programa aqui no estúdio, mas fico feliz pelo convite e poder estar participando com você aqui dessa reestreia aqui no estúdio. E aí, quais são as perspectivas? Você assumiu o dia 1º, a Câmara está em recesso, o trabalho legislativo de fato volta, né? Agora em fevereiro, apesar das reuniões lá das comissões, ontem, inclusive aquela bulha da Prolagos, né? Fizemos uma reunião extraordinária ontem, convocada pela Comissão de Tutela Coletiva, que a Comissão de Tutela Coletiva, ela basicamente, ela defende o direito do idoso, o direito do consumidor e os direitos humanos. Tá. Então, ali estava incluído o direito do consumidor sendo lesado, no nosso entendimento. Então, a comissão fez essa reunião para discutir, para ver algumas ideias, para ver o que pode ser feito, convocar os outros municípios. Tudo foi debatido ontem e entendo que a gente vai dar um andamento bom nisso. Agora, assumir lá dia 1º a Câmara, a gente já tinha feito a eleição ano passado, foi uma eleição antecipada, e agora a gente está trabalhando mais que internamente, né, Sidney? Porque, como você falou, a gente está em recesso de plenário, recesso parlamentar, mas a Câmara funciona todos os dias. E é a época que a gente tem de ver o que a Câmara precisa, até fisicamente. Porque eu sempre tenho o cuidado de dizer que eu gosto de cuidar da Câmara, da instituição, do patrimônio, da história da Câmara, da cultura que aquilo representa. A gente defende muito, e há pouco tempo a gente teve uma reunião lá com pessoas ligadas à cultura, e eu fui realmente no intuito de aprender. Ali tinham pessoas como o Facuri, como tantos outros, que passaram uma vida inteira se dedicando à cultura e com conhecimento muito grande sobre cultura. E um dos pontos que se levantou lá foi a manutenção dos prédios históricos, para que a gente não perca essa cultura. Falamos da Fazenda Campos Novos, falamos que precisa de um socorro urgente. E eu incluo nisso aí o prédio da Câmara. Que é um patrimônio histórico. É um patrimônio histórico. Aquele prédio da Câmara ali, ele é de 1873, 15 de maio de 1873. Antigamente, as reuniões da Câmara eram feitas nas casas dos seus presidentes. Porque primeiro foi aqui na Érico Coelho. Em 60 e 62 tinha um prédio aqui na Rua Direita, um sobrado, onde funcionava a Câmara, a delegacia e o juiz. Depois, por depreciação, começou a se fazer na casa dos presidentes, até que se comprou aquele prédio ali, a Câmara adquiriu em 1873. Então, a gente precisa preservar essa história, assim, que eu falo, a Câmara tem que ser respeitada como instituição, mas a gente tem que cuidar dela também. A gente precisa, todo mês de janeiro, que é o mês de recesso, ver o que precisa ser feito, para não deixar chegar ao ponto que hoje, por exemplo, a gente encontra a Fazenda de Campos Novos. Entendeu? Então, estou trabalhando isso, estou vendo todas as situações que a gente está gerindo uma casa com 200 pessoas trabalhando, né, nos mais variados cargos, uma casa política, com os mais variados interesses e segmentos. Então, a gente realmente precisa contornar tudo isso. Com poder de conversa, com poder de articulação, de diálogo, sempre com a verdade, entendeu? Que eu coloquei lá no meu discurso de posse. Eu acredito que eu esteja aí no meu 4º mandato de vereador, 2º mandato assumindo a presidência da Câmara, por tratar as coisas com verdade, né? Santo Agostinho falava que a verdade é o alimento da alma. Né? Então a gente trabalha dessa forma. Agora é difícil, porque você administrar isso tudo e junto levar o seu processo legislativo de vereador, que você não pode fazer com que essa ocupação de gerir, de tomar conta, de presidir, atrapalhe o seu trabalho legislativo, trabalho de vereador.
Então, a gente está em recesso e desde quarta-feira que eu estou lá chegando cedo e saindo tarde. Ajeitando a casa. Ajeitando a casa, conversando com os funcionários, colocando as coisas do jeito que eu quero que sejam feitas. Então, é um trabalho. Está mudando muita coisa, Luiz Geraldo? Ou vai mudar muita coisa em relação ao que estava acontecendo? A primeira preocupação que eu tenho na Câmara, e sempre foi isso desde o meu outro mandato, é a humanização da Câmara. Eu acho que a gente precisa tratar as pessoas ali dessa forma, tanto os que trabalham quanto os que chegam ali. Eu tenho um projeto ali de adaptação da Câmara à pessoa com deficiência. Sim. Porque a gente ali não consegue fazer com que um cadeirante suba ao plenário. As escadas são estreitas, tanto interna quanto externa. As escadas não têm a menor possibilidade. Agora surgiu ali uma possibilidade, ali naquele corredor que tem à direita ali do café, quando você está entrando ali para a sala da presidência, tem um espaço ali que leva para o andar de cima. E ali existe a possibilidade de a gente colocar um elevador. Ele vai ficar parado em cima, não vai atrapalhar, vai adaptar a parte lá de cima, com banheiro adaptado para a pessoa com deficiência e tal, e vai entrar uma daquelas janelas que fica para trás, a gente transformar ela numa porta. Uhum. Mas a gente precisa da autorização do IPHAN, mas o IPHAN, quando é para causas importantes como essa, ele facilita. Mesmo sendo um prédio histórico, o IPHAN tem um cuidado maior com a fachada, com a aparência, mas ali dentro a gente pode trabalhar e é uma causa nobre, é uma causa que você extremamente inclusiva. Então já é uma preocupação inicial. O engenheiro já esteve lá, a gente já está trabalhando isso, a possibilidade, o que precisa ser feito e de estrutura, para poder a gente colocar isso em andamento. Eu quero ter esse prazer de fazer isso, porque eu sempre trabalhei, sempre tive minha preocupação e sempre tive muitas leis voltadas para isso, para pessoas com deficiência. Então eu quero deixar isso lá pronto, para que a gente, até o dia que fosse construir uma Câmara nova, a gente não impedir mais que as pessoas com deficiência tenham esse acesso, tenham esse direito. Quando você fala assim, até o dia em que for construir uma Câmara nova, isso hoje é impensável? Ou dá para pensar nesse teu mandato, nessa nova sede? Eu entendo que a Câmara nova ela deveria ser construída, começar a ser construída sempre nos inícios, ou no início de um mandato. Eu tenho uma preocupação grande em relação a gente mudou o governo, a gente entrou um executivo novo, isso a gente tem que ter uma conversa, não está totalmente fora de cogitação não, Sidney, mas eu preciso ter uma conversa com o prefeito, porque a Câmara não tem verba para construir uma Câmara nova com seus recursos próprios. A gente vai precisar da ajuda do Legislativo, ou a gente vai precisar que tudo aquilo que a Câmara tem direito a receber seja encaminhado para a Câmara, porque hoje não acontece isso. A Câmara tem direito de receber até 6% né? do orçamento, da corrente líquida. E isso não acontece hoje. Então, se isso for conversado e acordado, é uma forma de você começar, pelo menos, a construção. Esse repasse hoje chega a que percentual do orçamento, Luiz Geraldo? Tem chegado a que percentual nos últimos anos? Sidney, hoje, pelo que a gente tem feito de lei, porque isso varia muito porque é de acordo com a receita corrente líquida. Tem uma variação. Mas hoje a gente está em torno de 4%. Quer dizer, 2% a menos. A menos de receita que poderia entrar. Porque não adianta você também estar exigindo receita da prefeitura se você não tem onde investir. Isso representaria alguma coisa perto aí de... e vai ter que devolver no final do ano. Perto de 15 milhões de reais ano, né? Pelo orçamento que a prefeitura está pensando hoje a realizar. Câmara recebe em torno de 1,6 milhão, 1 milhão e pouco mês, entendeu? Você vê aí mais de 2%. A gente, do orçamento todo que a prefeitura tem, não é o orçamento geral, a receita própria que a gente tem da prefeitura. Aumentaria quase em torno disso ano. Talvez nem isso, não, porque... Um pouco menos, né? Um pouco menos. A receita líquida é um pouco menor. Bem menor. Você pega aí 400 milhões, é metade disso, mais ou menos, os 8 milhões, né? Aí você faria uma Câmara, porque a Câmara não é só a construção, é a construção, você tem que equipar ela toda, entendeu? Sim. Então é complicado, é uma obra que a gente precisa da ajuda, do auxílio do Poder Executivo, a gente vê que é uma necessidade.
uma necessidade. É um assunto que já vem se arrastando há anos, e a gente nunca toma essa iniciativa, essa conversa real com o prefeito, e a gente precisa fazer isso. Hoje a gente tem restrições sérias da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros em relação à ocupação daquela assistência. Aquela assistência ali é em madeira. Sim. E ali já quantos anos tem isso? Entendeu? Que a gente não mexe naquela assistência. Então aquilo ali, às vezes, quando ela está muito cheia, que a situação começa a fugir um pouco do controle, as pessoas começam a se movimentar muito, eu fico preocupado. Sim. Preocupado. Agora, você limitar o acesso de pessoas também é uma ação que não parece até uma ação antidemocrática. Mas às vezes a gente precisa pelo cuidado com a própria segurança das pessoas. Porque ali vão pessoas idosas, ali vão autistas, ali vão pessoas com deficiência, entendeu? Então, às vezes eu estou ali na mesa e quando a câmara está muito cheia, fica a gente na porta, lotada, lá na janela, a gente fica preocupado com isso, com a segurança das pessoas, já pelo laudo que nos foi emitido pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Então, tudo isso nos leva a ter essa certeza que a gente precisa de uma câmara nova. A assistência é pequena, o acesso é ruim, entendeu? Tudo ali poderia ser, como a gente sempre falou, um grande arquivo, como já é, um arquivo público, uma biblioteca pública, porque a Câmara tem um arquivo imenso. Eu estava lá há poucos dias vendo uma ata lá que, se você levantar ela com um pouco menos de cuidado, está arriscada a página rasgar de tão antiga, a ata do século XVIII. Então é importante que aquilo ali seja um grande patrimônio histórico, cultural de nossa cidade, porque a gente pode contribuir, como eu aprendi naquele dia da reunião com a cultura, a contribuição que a gente pode dar na Câmara, nessa parte da história, nessa parte da cultura, é fazer com que aquele prédio ali seja sempre um prédio bem cuidado. Que ali existem visitações de escolas, existem visitações de alunos. A gente, quando os alunos vão lá, a gente precisa contar a história da Câmara. Né? Ou seja, a Câmara, a instituição prefeitura, ela no Brasil, ela aconteceu em 1897 e em Cabo Frio em 1922. Então, quanto tempo a Câmara teve essa soberania na cidade? Só não em Cabo Frio. No Brasil inteiro, mas aqui em Cabo Frio foi o Dr. Francisco Vasconcelos da Costa, foi o primeiro prefeito que Cabo Frio teve, em 1922. Antes, tudo era decidido pela Câmara, todas as questões, os problemas, até a gente aqui, quando tinha na Érico Coelho, ali ficava a Câmara, a delegacia e o juiz. Né? Eu vi uma foto agora há pouco tempo na internet, não sei quem foi que publicou, que aparece nitidamente ali aquele prédio antigo. Então, é uma história que tem que ser preservada, tem que ser contada. Quando os alunos chegam à Câmara, a gente conta isso para eles, entendeu? Da importância da instituição, porque os vereadores que estão ali vão passar, todos vão passar. Mas a Câmara vai ficar ali, então precisa ser uma instituição respeitada. E a gente, para respeitar, precisa conhecer a história. Precisa saber tudo que ela representou, tudo que ela representa. Agora, a gente precisa fazer ela ser respeitada, né? E a gente faz isso, é o que eu sempre falo lá, ninguém cobra dali culturas absurdas, a gente cobra trabalho. Que as pessoas que representam seus segmentos trabalhem por eles, e as pessoas que estão vendo isso, que colocaram os vereadores ali como representantes, reconheçam isso. E respeitem a Câmara em cima do trabalho. Como é que você pretende dar essa dimensão? Porque, como você mesmo disse, é uma casa política, é uma casa onde os representantes que ficam mais próximos ao povo, que são vocês, vereadores, atuam, né? O centro da discussão das questões mais importantes da cidade é exatamente ali. Vocês ontem já tiveram um café, né, participando lá no gabinete com o prefeito, com os secretários, anteontem, nessa semana. E como é que vai ser essa relação, Luiz Geraldo? Porque você conviveu nesses 4 últimos mandatos, né? E a gente passou por situações incríveis assim de subserviência da Câmara ao Poder Executivo. Como é que você está planejando? Para a gente não passar, quando a gente coloca que fez uma reunião com os secretários, com o prefeito, com a parte executiva, muita gente pensa ou
leva isso para um outro lado, não vou entrar nesse mérito agora, que a gente está ali para pedir, que a gente está ali para tirar proveito próprio daquilo, e não funciona assim. O doutor Adriano, quando entrou, logicamente, ele mudou todo o seu secretariado. Sim. A indicação dele, ele fala, isso é natural. E muitos dos secretários ali, eu que estou há 4 mandatos na Câmara, não conhecia. Então a gente precisa conhecer, precisa ter essa relação, porque as coisas têm que funcionar uma junto com a outra. Não adianta você querer fazer um processo legislativo sem o acompanhamento do Executivo. Tem que haver, como diz a lei, essa harmonia. Tem que ser independente, mas tem que ser harmônico, porque senão você não funciona. Todas as demandas que chegam à Câmara, e como você colocou muito bem aí, chegam primeiro à Câmara. Primeira Câmara. Hoje eu já estava vendo ontem aí na internet uma manifestação, parece que o CEP ia fazer agora de manhã, na Câmara, vai sair da Câmara, vai começar na Câmara. Atraso do salário desse mês passado, tudo é na Câmara, tudo a primeira a ser procurada é a Câmara e os vereadores. Então a gente precisa, eu não posso deixar de ter um bom relacionamento com o secretário, relacionamento institucional mais bom, senão eu não consigo resolver. Então esses pequenos detalhes de aproximação, tanto que nessa reunião o prefeito apresentou nominalmente os secretários, porque muitos ali a gente não sabia nem o nome. Muitos vieram do Rio, inclusive. Vieram do Rio. Então é importante que a gente tenha esse bom relacionamento para chegar lá e ter essa entrada. Sim. Quando chegar lá na secretaria, de repente eu vou chegar numa secretaria de um secretário desse e não vai saber nem quem eu sou. Então é importante, essa reunião foi para isso, foi uma reunião de aproximação para que fossem feitas essas apresentações. Eu fiz as apresentações dos vereadores, o Adriano fez as apresentações dos secretários, a gente conversou, debateu alguma coisa ali mais pontual, algum secretário se manifestou, principalmente em relação ao 2º distrito, mas foi um café para que a gente pudesse dizer, olha, eu estou aqui, você está aí, a gente tem que trabalhar junto, mas de aproximação e de apresentação também. Por mais incrível que possa parecer, que a gente vive numa cidade pequena, né? Antigamente a gente conhecia todo mundo, hoje a gente já tem dificuldades, então até de apresentação de alguns que eu particularmente não conhecia. Não, a gente tem no governo que o Adriano montou, né, por exemplo, o secretário da Mobilidade Urbana é o Marcelo, que estudou comigo jornalismo na UERJ. Eu não conhecia. Né? Marcelo está chegando agora. O próprio Cate, que é o secretário de Fazenda, trabalhou muito, é de Cabo Frio, mas trabalhou muito tempo fora daqui. Eu conheci o Cate, encontrei muito o Cate no Rio, porque ele foi criado ali até com Cláudia, com aquele pessoal ali no edifício das professoras, né? Mas foi para o Rio cedo, como eu fui para o Rio cedo. Então eu tinha consultório ali no centro da cidade, e ele trabalhava também ali no centro da cidade. Então algumas vezes encontrava com o Cate no Rio. Mas realmente ele ficou muitos anos fora de Cabo Frio. Muita gente não conhecia o secretário, até vereadores. Verdade. Vereadores. Então é bom. Tem outros, o Coronel Fábio da Ordem Pública também veio do Rio. Porque está numa pasta importante, né? Fundamental para a cidade. Demanda esse conhecimento íntimo das coisas da cidade e das pessoas que fazem a cidade andar. Você acha que esse é um dos problemas do governo do Adriano? Muita gente comenta isso. Puxa, o Adriano tem um secretariado técnico, como ele prometeu, em sua grande maioria, mas tem algumas pessoas que não conhecem o modus operandi de Cabo Frio. E quando fala modus operandi, as pessoas levam logo para o lado ruim. Né? Mas cada cidade tem uma forma de agir. As pessoas têm uma forma de lidar no dia a dia. Você acha que isso é um problema ou não, Luiz Geraldo? É um dos problemas, porque como eu te falei, se a gente não estiver junto, mesmo que algumas pessoas pensem dessa forma, que quando você vai a uma secretaria, você está sempre procurando algum benefício próprio, e na maioria das vezes, eu quero crer que em todas as vezes isso não funcione, eu falo por mim, a gente vai com uma demanda coletiva. A gente nunca vai ali para pedir, a gente vai com a demanda coletiva, e elas chegam à Câmara. Então existe essa necessidade de um bom relacionamento, Agora, a gente precisa mudar também um pouco esse fisiologismo. Eu entendo que as urnas deram esse caminho para a gente. Eu falei isso nessa reunião, com o próprio Adriano e com os secretários e com os vereadores. A gente precisa entender
que o que foi o recado que foi dado, e eu falei, Adriano, você se elegeu dessa forma porque todo mundo tinha em você a esperança da mudança. Não só em você, como no país inteiro. Nós vimos aí um Senado Federal onde todos aqueles senadores que disputaram a eleição, uma parte mínima foi reeleito, né? Pessoas aí de tradições e mandatos quase que eternos. Então, a população deu esse sinal. Então, a gente precisa saber acompanhar isso. Você precisa, como homem público, fazer uma avaliação do desejo da população. O que a população quer, o que ela não aguenta mais, o que ela não suporta mais. Então, a gente tem que trazer isso para dentro da política, para dentro da nossa cidade. Como que a gente vai conviver com isso tecnicamente e politicamente? Porque todos aqueles secretários que estão ali foram indicados pelo prefeito. Ninguém foi eleito, ninguém fez prova para estar ali. Todos são indicações por pessoas de confiança que o prefeito tem que colocar, pessoas de sua confiança. Então, ele teve essa preocupação de trazer pessoas com conhecimento, pessoas com uma técnica apurada, mas agora ele precisa passar para essas pessoas como é que funciona esse processo político na cidade. Você não pode abrir mão da política. A política ela tem que ser uma coisa boa, Sidney. Concordo. Tem que ser uma coisa boa. Quando se fala em política, não tem que tratar com objeção, tem que tratar com uma coisa boa. Eu defendo isso sempre aqui, né? O caminho para a solução passa pela política. Eu fiz esse pedido ao Adriano no meu discurso de posse na Câmara. Eu falei, Adriano, a gente precisa cuidar dos pobres. Se eu tenho um pedido para fazer para você, e sobretudo na saúde. A gente precisa, porque quem precisa da política absolutamente são os pobres, né? Da saúde, da educação, da segurança pública, de habitação, direitos que eles têm pela Constituição Federal. Então, eu fiz esse pedido a ele, porque eles precisam realmente que a política funcione. E fiz um pedido, sobretudo na saúde, porque coloco a saúde, sempre coloquei como prioridade. E falei isso na época. Que bom que esse ditado que a gente fala aí hoje, que a política é a arte de estabelecer prioridades, não existisse. Que a gente pudesse resolver tudo sem que precisasse estabelecer uma prioridade. Mas quando você precisa estabelecer, eu estabeleço como a saúde. E dei o exemplo lá que você pode ficar com seu filho um mês dentro de casa sem aula, por algum problema ou outro, mas doente você não fica com ele meia hora. É emergencial. É emergencial. Então, é um dos pontos que eu coloquei com o Adriano e vejo que precisa ser olhado com um carinho muito mais especial e com mais firmeza, com mais objetividade, é a saúde do município. Entendo. Entendeu? A gente ainda precisa muito de uma estrutura melhor. Eu conversei com ele sobre o salário, entendeu? Porque é importante, Sidney. Você não pode hoje ter um profissional da saúde como um dentista, citar um exemplo. Tem outros que ganha R$ 1.100 por mês. Entendeu? Não cabe mais, as coisas não se encaixam. Uma pessoa faz uma faculdade, faz 5 anos de faculdade e tal, o trabalho que essa pessoa vai ter ali não pode render. Não pode render, porque você precisa ser recompensado pelo trabalho que você faz. Né? Ele precisa de uma estrutura, ele precisa de um bom equipamento, ele precisa de materiais, de consumos, os médicos, os hospitais dos correlatos, precisam de tudo para que as coisas funcionem. E isso não é uma coisa que gera um investimento tão absurdo na cidade. A gente precisa entender que isso é possível ser feito. É possível a gente ter uns atendimentos de emergência bons, é possível a gente ter sempre os médicos lá trabalhando. Agora, tem que dar para todos, não estou falando dos médicos, porque coloco como prioridade a parte da saúde. E porque pedia isso a ele também, que a gente tenha esse sentimento, Sidney, de pelo menos quando você vai num lugar desse, você presencia situações que aquilo, quando você sai dali, aquilo tem que te machucar a alma. Entendeu? Você tem que ter esse sentimento. Chegar em casa, aquilo tem que te incomodar. Pô, eu vi aquelas pessoas ali esperando, não tinha médico, não tinha remédio, as pessoas sofrendo, estava um calor danado. Aquilo tem que preocupar a sua cabeça a noite toda. Porque se a gente não tiver, se a gente sair dali e esquecer daquilo, é porque a coisa não está funcionando. Entendi. Não está certo.
E o que me preocupa mais ainda é que isso acaba virando uma coisa natural para algumas pessoas, principalmente para essas pessoas que mais precisam, que eu te falei, os mais pobres, os mais carentes, que eles acabam até aceitando aquilo com naturalidade. É isso que me preocupa mais ainda, porque às vezes você vai ali ver filas e a pessoa não consegue o seu atendimento e ela acaba achando, por isso acontecer tanto, que aquilo é natural. Ah, não, a gente volta amanhã a gente marca, e não é assim, pô. Essa banalização não pode acontecer. Então, eu pedia isso a ele na posse, ele teve esse entendimento, chegou a se emocionar com as coisas que foram ditas lá, que a gente tem esse cuidado, principalmente na saúde, muito direcionado para aqueles que mais precisam, porque senão a gente não consegue caminhar.